Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao mini curso de eletrônica básica que a gente aqui do PET Elétrica UFO está realizando para vocês. Lembrando que na segunda-feira, no dia 15, a gente vai realizar uma transmissão ao vivo, onde a gente vai responder algumas questões junto com vocês e tirar algumas dúvidas. Para se inscrever, basta entrar no link aqui na descrição. Eu sou o Pedro e daremos início agora à primeira aula do minicurso. Vamos falar um pouco de elementos passivos. Eles são aqueles elementos que apenas interagem com a energia do circuito. Eles não conseguem modificá-la. Primeiro, aqui temos o resistor. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. A função dele, na verdade, é limitar o fluxo de corrente no circuito. Por exemplo, um circuito muito simples que a gente só quer ligar um LED. Se a gente ligar o LED direto na fonte, sem nenhum resistor, ela vai ligar, mas logo vai queimar. Porque o tanto de corrente vai ser muito alto para aquele LED. Então o resistor está ali para limitar essa corrente e fazer o LED funcionar sem problemas. Aqui vemos como é o resistor nos circuitos. Temos o indutor, ele armazena energia na forma de campo magnético. A construção dele são fios de cobre enrolados em torno de um núcleo, seja ele de ferro magnético, ou ar ou ferrite, etc. Aqui vemos como o indutor ele é representado em circuitos, que como eu expliquei, ele é um fio quase sempre de cobre enrolado em torno de um núcleo. Não mostra o núcleo na representação, mostra apenas o fio. E temos o capacitor, que ele armazena energia na forma de campo elétrico. Ele, na verdade, como ele é feito, são duas placas de material condutor paralelos, e entre eles tem um material dielétrico. Aqui vemos como o capacitor é representado em circuitos. Aqui temos imagens representando os três elementos que a gente falou anteriormente. Na esquerda embaixo temos o resistor. Notem que tem três faixas nele. Essas faixas são utilizadas para mostrar a quem está utilizando o resistor qual que é a sua resistência. A sua resistência ela é medida em ohms e cada faixa dela tem um número que daqui a pouco a gente vai ver melhor. No meio a gente tem capacitor, tem alguns tipos de capacitor diferentes. Esses redondinhos são feitos de disco cerâmico, que é o material dielétrico que fica entre as placas. Temos capacitores de poliéster, que são esses aqui. E temos capacitores eletrolíticos, que são os mais comuns ultimamente. Neles, notem aqui que está o símbolo negativo, que é a perna negativa do capacitor, e a outra perna é a parte positiva. A gente também pode descobrir isso pelo tamanho dessas pernas. A maior vai ser a parte positiva do capacitor. E aqui temos os indutores. O núcleo deles, como eu falei anteriormente, pode ser de ferro, ferrite, pode ser até um núcleo de ar, ou seja, não tem nada. E aqui embaixo a gente vê um transformador, que o princípio de funcionamento dele, dentro dele ali tem dois indutores, que servem para modificar a tensão. E o indutor toroidal aqui. Bom, como a gente identifica os resistores? Primeiro, a gente vê a faixa que está mais próxima de uma das extremidades. Num resistor de 4 faixas, a primeira e a segunda são utilizadas para escrever o número que põe na resistência. Nesse primeiro aqui, o amarelo e o rosa serão esses números. O vermelho será o fator multiplicador desse número que a gente coloca. E o último será a tolerância do resistor. As primeiras faixas, o amarelo, como a gente vê ali embaixo, é 4 e o rosa é 7. 4, 7. O fator multiplicador em vermelho vai ser 100, ou colocar dois zeros, então vai ficar 4.700 ohms. E o cinza a gente vê aqui que é o fator de tolerância 10%. Já para um resistor de 5 faixas, ele vai ser mais preciso, porque vai ter mais uma faixa como para colocar um número na resistência. Então a gente aqui tem o azul, cinza e preto.
vai ser o azul é 6, o cinza é 8 e o preto é 0. Então vai ficar 680 mais o fator multiplicador, que é o penúltimo. Vermelho, 2 zeros. Então 68000. Isso dá 68.000 ohms, com 5% de tolerância, que é essa faixa dourada aqui. É bom, o resistor de 6 faixas, ele tem uma faixa extra para indicar o coeficiente de temperatura. E pode causar um pouco de confusão, porque essas 6 faixas, as duas estão perto da extremidade, né? Mas essa última faixa, provavelmente ela vai estar um pouco mais longe das outras. Então vamos montar a resistência desse resistor. Verde, azul e preto, a gente tem que são os números. Verde é 5, azul é 6 e preto é 0. 5, 6, 0. A gente tem laranja como o fator multiplicador, que é 1000 ou 3 zeros. Então vai ficar 560.000 ohms. E o rosa vai ser a tolerância, que no caso aqui é 0,1%. E o vermelho é o coeficiente de temperatura desse resistor de 6 faixas, vai ser 50 ppm. Temos aqui a tabela de cores para vocês verem mais detalhadamente. Bom, passamos para o multímetro. O multímetro é um aparelho que a gente utiliza para fazer medições. Temos o aparelho em si aqui e esses dois cabos de prova. O preto é o cabo que a gente coloca no sentido negativo e o vermelho o sentido positivo. As medições que a gente podemos fazer aqui, temos de tensão contínua para esse multímetro, né? Tensão contínua, tensão alternada, corrente, e aqui temos valores de resistência. Já para esse multímetro aqui, a gente vê que ele mede a tensão alternada, tensão contínua. Aqui a tensão contínua, só que em valores menores, né, em milivolt. Aqui a resistência. Aqui a corrente, pode ser em corrente contínua ou corrente alternada, em mili. E aqui é num valor menor ainda, é micro. E aqui temos símbolos das fontes que a gente vê nos circuitos. Fonte de tensão contínua, essa primeira à esquerda, que temos o lado positivo e o lado negativo. E a fonte de tensão alternada. Aqui a gente vê um circuito funcionando com corrente contínua, com uma lâmpada e uma chave. A tensão contínua ela é muito utilizada em eletrodomésticos de baixa tensão. Aqui a gente vê outra fonte. Essa fonte ela é utilizada mais em laboratórios, para fazer projetos experimentais. Um exemplo comum de geração de fonte contínua que a gente vê são os painéis fotovoltaicos. Esses painéis aí geram corrente contínua e a gente precisa de um inversor para transformar a corrente contínua em corrente alternada, já que a corrente alternada ela é utilizada para alimentar os dispositivos elétricos das nossas casas. Aqui a gente vê o gráfico de corrente alternada. A gente vê que um momento ele passa, ele tem sinal positivo e sinal negativo, porque a corrente ela seria como se ela fosse e voltasse o tempo inteiro. Ela muda de sentido. Aqui no Brasil, a frequência de cada oscilação, ou seja, de cada vez que a corrente sai do zero, vai até o ponto máximo, vai até o ponto mínimo negativo e volta no zero, é 60 vezes, ou seja, 60 Hz. Vamos dar uma olhada na como é a geração da nossa energia. Lá nas usinas, a energia é gerada com determinada potência e ela passa por um transformador para ser transmitida até as cidades, né? A gente utiliza esse transformador para elevar a tensão, porque elevando a tensão, essa potência, a gente consegue diminuir a corrente e diminuir o diâmetro dos cabos nos fios de transmissão. Com isso, a gente diminui as perdas causadas por efeito Joule e diminui o custo de produção desses fios. Chegando aqui nas cidades, na distribuição,
a outros transformadores que nas subestações diminuem essa tensão e nos postes em frente às nossas casas há outro transformador que diminui ainda essa tensão para 220 e 127. Então a gente vê que o transformador ele tem um papel essencial nisso, porque ele diminui os custos e as perdas. E o transformador só existe em corrente alternada. Então, essa é uma das razões principais da gente usar a corrente alternada no nosso cotidiano. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui nessa primeira aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato conosco no Instagram, no Facebook, Pet Elétrica UFO, que ficaríamos muito felizes em sanar qualquer dúvida. Muito obrigado.